Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer para vocês um estudo para quem está iniciando na corrente universalista. E o livro que eu vou trazer é esse aqui, ó. A Missão da Umbanda, por Ramatiz. Ramatiz é um espírito que se manifestou nessa pessoa que fez esse livro. Ele é um espírito que traz essa corrente universalista. Então, não tem como você falar de universalismo sem as doutrinas desse espírito. A nossa casa, né, que é o Centro Universalista Casa Amor e Caridade, segue a Umbanda Universalista. Então, a gente vai trazer os ensinamentos desse espírito, pelas obras que ele deixou através de seus médiuns, né? E ele traz um grande esclarecimento sobre como que fica essas doutrinas, sobre como que funciona a espiritualidade dentro de uma casa universalista, que é a que a gente adota na nossa casa. Então, eu vou iniciar a leitura desse livro e espero que vocês, qualquer coisa, deixem as dúvidas aí pra gente ir tirando juntos, tá? Então, a parte 1. Formação da consciência umbandista e práticas mágicas populares. A Umbanda e suas influências religiosas indígenas, negras e brancas. As normas de culto ditadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas servem como balizadores àqueles que estão em dúvida sobre se os terreiros que frequentam são amparados ou não pela divina luz. Então já começa por aí, né, pessoal, o primeiro comentário. Para quem quer entender o que é Umbanda, como que é essa prática, para quem já tem uma familiaridade com isso, sabe que não nasceu, né, em 1908 com o caboclo das 7 encruzilhadas, não nasceu daí a Umbanda. Mas, para você entender o conjunto de normas, como que funciona dentro disso, é bom você procurar essas doutrinas que trazem essa explicação pelo Zélio Fernandino de Moraes. Que aí é como o Ramatiz coloca aqui, que aí você saberá se estará amparado ou não pela luz. Isso servirá de base, de balizador, não para você determinar. Por quê? A Umbanda, ela tem as suas particularidades, né? E diversos cultos. Então, tem a Umbanda Universalista, tem a Omolocô, tem muitas. Mas tem uma base que é uma só, né? Então, é bom você se familiarizar com esse tipo de doutrina para entender melhor. Esse é um livro de perguntas e respostas, tá? Então, é perguntado para o médium que está ali, incorporado pelo Ramatiz, e ele vai respondendo. Então, é feito esse diálogo, é construído através dessa forma. Então, a primeira pergunta que é feita para o Ramatiz é: em suas recentes mensagens e em seus livros, verificamos a preponderância da Umbanda como tema central. Isso é um compromisso elucidativo seu, anterior ao atual médium ou por influência dele, que é notadamente umbandista? Aí ele responde: anteriormente abordávamos a Umbanda como espiritualismo de terreiro. No atual momento da coletividade terrícola, impõe-nos os compromissos assumidos com nossos maiorais, de que devemos elucidar a Umbanda em sua significação cósmica superior.
distinguindo-as das práticas mágicas populares que vicejam nesta pátria, como contribuição ativa para a formação da consciência coletiva umbandista. Desde os primórdios do planeta, quando se materializou o conhecimento uno trazido de outras latitudes siderais, acompanhamos a evolução dos homens. Agora é chegado o tempo de a alta confraria cósmica, que rege a Umbanda, elucidar sua elevada significação aos homens, extrapolando a condição de sistema doutrinário mediúnico. Nesse sentido, falta-nos trazer conhecimentos esotéricos da luz divina, em prol desse projeto maior, esquematizado no espaço, que traça os desígnios do movimento umbandista em solo terreno. Aqui, pessoal, eu vou dar uma pausa para explicar um pouquinho o que ele está querendo dizer, porque as falas dele são bem requintadas, então às vezes é difícil a gente entender o que ele está falando. Lembra que eu disse que se você quer entender de uma forma mais prática, como que você pode ter um norte, uma base de onde você vai seguir os ensinamentos, é a partir de 1908. É como se fosse uma codificação, uma tentativa de codificação da Umbanda, né? Então, foi o que foi adotado por muitos terreiros e ficou como uma codificação. Mas ela já existia, pessoal. Ela já existia muito tempo atrás. Inclusive, vocês vão ver o conjunto dessas leis divinas praticadas na Umbanda de uma forma mais codificada, mas só que o conjunto dessas leis divinas que se chama Umbanda em outras sociedades que não no Brasil. Então vocês vão ver na prática muitas vezes, né, esse rito, e ele vai falar aqui, mencionar outras religiões que praticam esses ritos. Então vocês vão ver a prática disso em outros lugares. E o Ramatiz, ele traz o porquê que não tem como você falar sobre o culto universalista sem o Ramatiz, porque ele traz muito a questão iniciática, a questão de você, de uma corrente esotérica, né? Ele traz muito essa questão ocidental, de Buda, ele traz de Confúcio, ele traz muito essas que foram discípulos dele. Então ele traz muito esses ensinamentos ocidentais, né? E também orientais. Então junta os dois, né? Inclusive ensinamentos do Mestre Jesus, que em nada tinha a ver com o cristianismo, e aqueles que estudam vão conseguir ter esse entendimento. Então, o Ramatiz, ele é como se fosse um dos precursores ele que fundou o universalismo, porque ele traz essa harmonia entre as religiões e a prática delas, para aqueles que praticam o espiritualismo, né? Então, porque você tem como ser candomblessista espiritualista, kardecista espiritualista, umbandista espiritualista. Você pode até ser um católico da carismática espiritualista, que é uma corrente hoje adotada dentro do catolicismo. Então, é bom a gente entender isso, tá? Quanto ao fato de o sensitivo que ora nos recepciona ser notadamente umbandista, isso se faz necessário. Ele há de nos sentir nos refolhos de seu ser, manter-se equilibrado, vivenciar e praticar a caridade dos terreiros, tendo no astral a cobertura das falanges da Umbanda, para que consiga recepcionar nossos pensamentos e traduzir o que temos que transmitir. Nada adianta ao oleiro ter o melhor terreiro, que fornece a mais valiosa argila, e não saber moldar o barro em peça útil de louça. Isso só se consegue
com treino árduo no comando da olaria. E aqui, assim, de forma muito... Tô tentando resumir, né, o que ele tá falando. Ele tá falando que o médium que tá recebendo ele, que é um espírito que não é não é da Umbanda, porque ele é universalista. Então ele vai reunir todos os ensinamentos alinhados com a força da luz, alinhados com Deus, com a fonte que tudo é, como assim a gente fala, e praticar, independente. Então, se você entende pela torre da Umbanda, então ele vai lá no terreiro da Umbanda, ensina para aqueles que querem, e ensina o que é universalismo codificado com o crivo de razão da Umbanda. Ele vai no centro kardecista e traz um ensinamento codificado dentro do kardecista, né? Então, o universalismo, aquele que quer adotar outras correntes de trabalho, além daquela que já pratica, né? Se for universalismo, tem que vir pelo Ramatiz, porque ele traz isso muito bem colocado, né? Ele tem uma fraternidade, para aqueles que são kardecistas, que conhecem o kardecismo, ele tem uma fraternidade fundada por ele, que eu anotei aqui, ó, é a Fraternidade dos Irmãos Humildes, que quem coordena essa fraternidade é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, pessoal, o Ramatiz, ele traz muito ferramentas de trabalho para casas espiritualistas, que independente do que adota, segue essa corrente mais eclética de aceitar outras vertentes de trabalho, tá? Que a nossa casa é uma delas. É inimaginável a influência do instrumento mediúnico consciente, o que diminui nosso esforço, além de preparação que todo médium recebe antes de reencarnar e nas vidas anteriores. Obviamente, as excrescências anímicas que vêm à tona devem levar o atual instrumento a um exercício continuado da vigilância e humildade, a compartilhar e dividir tudo isso com um grupo que apoia, sob pena de rapidamente se instalarem a vaidade e o impedimento vibratório por recepcionar nossas ideias. Aí aqui ele tá falando, né, que esse aparelho que ele tá se manifestando, esse médium que está incorporado dele, tá trazendo essa codificação do universalismo, é um médium umbandista, tá trazendo essa codificação, mas que precisa se ater, né, à autovigilância, que é o orai e vigiai, a reforma íntima, né, que a gente fala sempre. Por quê? Um médium que traz sempre uma revelação é uma linha muito fina entre a luz e a vaidade. Então, ele precisa sempre estar autovigilante nisso. E aqui ele traz uma coisa muito importante, que é sobre o médium consciente. A maior pergunta de quem está iniciando na Umbanda é saber se é entidade ou se é eu. Quem que tá aqui? Tem hora que eu não tô sentindo, porque a gente fica esperando, principalmente os médios de incorporação, porque não existe só uma mediunidade, existe várias. Mas vamos falando da mediunidade de incorporação, a gente fica esperando no início do desenvolvimento que vai acontecer algo mágico, que vai acontecer assim um show, né, no nosso corpo, que o guia vai vir e vai acontecer algo pra gente ter certeza que é ele, né? E não é assim que funciona. Então, pra gente se conectar com o sutil, se conectar com esse oculto, a gente precisa ficar menos densificado. Então, não pode rotular o que quer ver, porque às vezes vai estar fora do nosso crivo de razão. Então, não, eu quero ver, para eu ter certeza que é a minha pombagira que vai incorporar em mim, eu preciso ver ela, ver a saia, ver o cabelo, ver ela. Eu preciso ter certeza, por exemplo, estou atendendo uma pessoa, eu preciso ter certeza que eu tenho que pôr a mão aqui, eu tenho que falar tal coisa. Não é assim que funciona. Por isso que aqui ele fala muito do médium consciente. Então, o médium consciente,
semiconsciente ou consciente é hoje o que é mais praticado nas casas. Não existe hoje médio inconsciente, que é aquele que o guia vem, toma totalmente o corpo, a pessoa não lembra de absolutamente nada. Isso daí, e o médio trabalha, né? Isso daí hoje é muito raro, não se faz mais. Por quê? Nós vivemos numa era, como ele coloca aqui, né? Nós estamos numa era onde a espiritualidade, ela exige que nós tenhamos responsabilidade. A gente não pode jogar toda a culpa no guia. Ah, foi o guia que fez, o guia que deu, a espiritualidade que fez, não foi eu não, eu só fui um canal. E você, tá responsável em que horas? Então não pode. Então a mediunidade semiconsciente ou consciente, hoje é o que acontece, né? Hoje é o que é utilizado, né? Então você vai sim sentir que tem aproximação de um mentor no seu campo, né? Vai perceber que você vai ser intuído a fazer algumas coisas, mas vai continuar ali. Você vai continuar ali. Você vai continuar em alguns momentos ali. Pode ser sim que você, né, tenha esse apagão, né, da maioria das situações, porque para a espiritualidade não existe o tempo, como nós encaramos aqui, de 24 horas, o tempo lá, né, ele é uma linha contínua, ele não tem, ele é cíclico. O passado, presente e futuro é tudo ao mesmo tempo. Então não existe, né, na onde muitas vezes o médium tá ali, isso acontece muito. Eu tô numa sessão, né, de atendimento, num dia de trabalho, acabo de incorporar. Nossa, mas aí na hora que termina o trabalho, eu falo, nossa, mas parece que eu acabei de incorporar. Parece que eu acabei de iniciar o trabalho. Isso acontece bastante, né? Então esse apagão seria mais ou menos nesse sentido. É claro que cada um tem suas particularidades, e aí desenvolvimento mediúnico já é de cada um, né? E conforme for acompanhado e orientado pelos dirigentes. Vamos lá. Por ser um espírito famoso no meio universalista, pelo conjunto de livros psicografados, com a inigualável sensibilidade de seu primeiro médium, para alguns, o fato de servir de mais de um sensitivo desacredita os novos títulos. Nesse momento em que traz importantes conhecimentos sobre a Umbanda, há espíritas que duvidam da veracidade dessas comunicações por intermédio do atual médium e proíbem seus livros. Assim como existem alguns umbandistas que o consideram um espírito espírita. Portanto, seus ensinamentos não são de uma entidade de Umbanda, porque seus escritos sempre causam tantas polêmicas. Lembra aquilo que eu disse que ele reúne conhecimentos? Então ele é um espírito ramatiz para aquele que pratica o universalismo. Novamente, eu vou falar isso muitas vezes, mas é isso mesmo. O ramatiz, ele traz o universalismo de uma forma muito clara, porque você está liberto de dogmas. Então uma casa que é universalista, ela pode ter um princípio, uma base de conhecimento, uma base ali da onde ela tira como que vai ser os trabalhos, como que vai iniciar as correntes. Por exemplo, nós reverenciamos as divindades orixás, nós temos os mentores, né, que se manifestam nos médios para atendimento mediúnico, como Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira, Herê, Baiano, temos todos eles. Mas nós adotamos também a linha mais universalista, que traz outros conhecimentos para poder praticar a prática da caridade, né? E isso gera muita polêmica, porque quem está nessas correntes que não é muito adepta ao universalismo, sempre vai bater de frente, porque não vai ter essa compreensão. Mas o ramatiz, ele traz de uma forma muito, muito simplória isso.
Então é por isso que essas obras são recomendadas para quem está no início do desenvolvimento em uma casa universalista. É nosso compromisso, aí ele responde essa pergunta dessa polêmica. Aí ele responde assim, ó: é nosso compromisso com os maiorais do espaço, neste início de terceiro milênio, abordar a Umbanda em concordância com o atual estado de consciência coletiva, confrontando-a com a prática magística popular, contribuindo humildemente para que a convergência no meio umbandista aconteça sem absorver fundamentos distorcidos e inaceitáveis diante da ideia da caridade. Não nos preocupamos em agradar a todos, nem pretendemos ser unânime. Jesus, o maior dos maiorais, que nos autoriza a labutar na mediunidade caritativa neste orbe. Se pensasse de uma forma contrária, não teria deixado seu evangelho libertador. Então aqui, pessoal, eu lembro que a gente tem uma frase que a gente adota na nossa casa que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é o caminho, a verdade e a vida, que é uma frase deixada pelo Mestre Jesus. E aqui, Ramatiz, que ele foca? Ele foca no que ele veio para fazer. Ele tem um maioral, que aqui no caso ele fala esse nome, maioral, né? Que é o seu superior hierárquico, né? De camadas de elevada, né? Espiritualidade. E que faz ele focar no que ele tem que fazer. Então ele vem, ele recebe essa ordem, né? Ele passa por um médium que está aberto àquilo. E pronto. Isso é o que ele veio entregar. Então ele foca no que ele veio entregar. Importante registrar que nossa obra não ficou concluída anteriormente, por não ser o momento cósmico para essa abordagem da Umbanda, como é agora. Então, pessoal, aqui já fala aqui que ele está trazendo, e inclusive ele fala isso no primeiro parágrafo, é de acordo com a codificação e entendimento da consciência coletiva. Então, a linguagem que nós abordamos hoje, de um espírito, de um corpo sutil, igual a gente fala sobre chakras, fala sobre 7 corpos sutis, fala sobre esse ser espiritual. Na época dos apóstolos, era possível falar dessa forma? Por isso que não era, né? Por isso que Jesus falava tanto em parábolas, porque era assim que eles conseguiam entender. E Ramatiz fala que ele não trouxe essa codificação da Umbanda universalista, porque antes não era um momento para o crivo de razão social. Então não ia ter essa compreensão. Então ele esperou, a espiritualidade esperou, aguardou ter essa abertura para poder, então, passar os ensinamentos. Para tal desiderato, tivemos que nos preparar o atual sensitivo. No caso aqui, o sensitivo que ele está falando, pessoal, é o médico, o aparelho que ele está se manifestando. Desde muito antes desta encarnação. É lógico que todo esse esforço proveio do fato de o corpo físico do médium anterior ter se decomposto diante de inexorável transcorrer dos anos, uma vez que, se estivesse vivo, no escanfro grosseiro seria o aparelho ideal, pela grande afinidade que nos une. A memória dessa união se perde entre incontáveis estrelas do cosmo infinito. A verdade, a personificação do espírito num sensitivo psicográfico é um mecanismo psicológico de transferência em que um leitor projeta no aparelho mediúnico que recebe as mensagens e referências palpáveis da espiritualidade benfeitora. Dado o apego dos homens aos conceitos acomodados na casa mental, é uma recorrente indisposição
por tudo aquilo que a confraria, a cartilha doutrinária das religiões definitivas, além das disposições internas caracterizadas pela preguiça de rever opiniões cristalizadas, irretocáveis, há uma ininterrupta vigilância sobre os médiuns quando se trata de nomes famosos de espíritos. Como não conseguem indicar defeitos no conteúdo das comunicações, exaltam as diferenças de estilo, como se o médium intuitivo fosse um robô autômato. Eles preterem a essência pela forma que a transporta. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma pausa, porque essa transição de entendimento, de dogmas, de forma de fazer. Então você quer saber o que é Umbanda, você vai lá, vou começar pelo Zélio Fernandinho de Moraes, vou começar por esse conteúdo, vou acessar o mais antigo que eu puder, é esse daí. Depois a gente tem, né, outros, o Rubens Sarrazin, né, tem outros, tem muitos. Mas aqui ele está falando para a gente prestar atenção numa única coisa. Por mais que ele venha trazer o diferente, para a gente prestar atenção na assinatura energética. Qual que é a assinatura energética? É de luz? É alinhado com a luz? Pronto, acabou. Então, um espírito, uma vez que se manifestou em mim sendo um estelar, ele falou para mim que a necessidade de entender e saber quem é que passa, quem é que está falando comigo, é uma necessidade, horas coerente, mas horas muito ligada à vaidade. Eu quero falar que eu recebo o fulano de tal. Eu quero falar que essa mensagem que eu recebi é do fulano de entidade, tal. Porque se eu falar que eu estou recebendo, o médium logo acha que vai ter poderes sobre isso. E isso é muito complicado, né, no corpo mediúnico. Então ele fala aqui pra gente sobre essa autovigilância novamente, né, reforma íntima, autovigilância, porque é necessário. É necessário você, aquela linha que eu falei, que é uma linha muito fina entre a vaidade e entre a entregar o propósito realmente que é, né? Então, precisa dessa autovigilância. E isso é muito feito por nós, porque senão não vai. A dificuldade maior não está no fato de os espíritos encontrarem médios que consigam sintonizar com eles e que tenham afinidade para suas ideias. Isso acontece anonimamente, todos os dias, nos inúmeros centros espíritas e terreiros de Umbanda. As montanhas a serem transportadas, cheias de pedras no percurso, são os ciúmes velados e as vaidades feridas dos líderes, doutrinadores famosos, chefes de terreiro e fundadores de centros, que se consideram antigos proprietários dos saberes e dos espíritos, quando não impõem ao lado de cá os conteúdos que devem ser ditados. Aqui ele está falando, inclusive, né, de quando o médium passa na frente, né, do mentor, não, em vez de passar a mensagem que está sendo intuído, passa outra mensagem, né? Esses irmãos se esquecem de que na mediunidade o telefone toca de cima para baixo. Nenhum médium é dono de espírito. Nem os espíritos devem ser proprietários dos médiuns. Aqui, pessoal, também traz um outro grande ensinamento. Quando a gente explica para os médiuns aqui na nossa casa o seguinte, você tem que ter a sua egrégora individual, que muita gente conhece por coroa. Você tem que ter seus mentores. Então, se você tem sua egrégora individual, seus mentores, né, é para trabalhar, é para você se sintonizar com eles, mas também você vai ter que se afinizar com a egrégora espiritual coletiva da casa.
Então, existe as duas. Existe aquele mentor que é seu e existe aquela equipe mediúnica da casa, que é o que nos dá respaldo para os trabalhos. Então, você precisa daquele guia de luz, se conectar com ele para que os trabalhos aconteçam. Então, o processo de desenvolvimento mediúnico, de afinação com o seu mentor, ele é muito necessário, independente se você vai ser um médium de incorporação, um médium de psicografia, um médico de tudo, todos os outros, transporte, desdobramento, clarividência, você precisa estar assistido, porque você vive aqui na terceira dimensão, você não vive na quarta nem na quinta, né? Por mais que a gente tenha a continuação do nosso corpo mediúnico, nosso condomínio mediúnico mais, né, elevado, você vive aqui. Então, você precisa de um ser de luz para fazer os trabalhos e precisa do auxílio dele. Só que você não é dono dele. É uma parceria, uma relação de união, né? De comunhão em prol da luz. Então, é isso. Não é meu mentor, não é minha entidade, né? Às vezes a gente fala o meu. Então, pessoal, a gente precisa de ver em que contexto que a gente encaixa essa palavra meu, né? Se for num sentido de união, de comunhão, né? O meu mentor, de estar pertencente, né? Àquela energia de trabalho, daquela falange que o mentor trabalha, né? É uma coisa. Agora, se a gente falar meu no sentido de propriedade, né? Está errado, né? Está errado, ninguém é dono de ninguém. Nem aqui nesse plano, nem no outro, né? E muito menos de lá para cá ou daqui para lá. Todos são livres e cada orientador espiritual utiliza 1, 2 ou centenas de sensitivos diferentes. Quando maior sua influência, tanto mais detalhada, tanto mais dilatada é a sua capacidade mental. Aqui, pessoal, vocês vão entender um pouco do porquê que muitas casas espirituais têm várias Maria Conga, vários tranca-ruas, vários Pai João, enfim, várias Maria Padilha. Aqui vocês vão entender um pouco disso, né? Então, ele fala sobre essa capacidade, né, dessa fragmentação. Ele já menciona um pouco disso. Essa explicação é um pouco mais complexa, né? Mas nós vamos deixar para outra hora. E aqui eu vou me concentrar só mais no livro, tá? Não por acaso, entidades luminares do espaço, sabendo da dificuldade de a comunidade terrena aceitar novos sensitivos e tendo concluído seus compromissos kármicos da transmissão de conhecimentos doutrinários por intermédio de médios que desencarnaram, preferem o anonimato, pois são menos afeitos a temas polêmicos. Reportam-nos a sabedoria da divina luz. Afirmamos que nas hostes umbandistas do astral superior, espíritos famosos de envergadura de Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Sócrates, Pitágoras, Platão, Saint-Germain, Zoroastros, entre tantos outros de grande fraternidade universal, enfrentam-se humildemente atrás de mais uma forma ilusória que os iguala com nomes simbólicos de pretos velhos ou caboclos. Despersonalizam, assim, as referências mundanas dos inseguros humanos, que, apegados ao ego inferior, personificam os espíritos em encarnações passadas como freiras, médicos ou filósofos de renome, como se eles estivessem aprisionados a um único médium, tal qual a um casamento indissolúvel. Naturalmente,
nossas obras pelo universalismo e pela convergência entre todas as doutrinas terrícolas, libertam os cidadãos comuns dos conceitos cósmicos, de acordo com sua índole psicológica, avessa a dogmas, fazendo-os se reencontrarem com o livre pensador adormecido dentro de si. Obviamente, o universalismo converge que preconizamos entre todas as doutrinas da Terra, entendendo que as diferenças unem e não separam, tanto encanta mentes que nos são simpáticas, quanto desagrada consciências sectárias. Assim, qual incansável pescador num rio caudaloso que tira pacientemente os entulhos do anzol, a essência de nossos singelos escritos continuará causando polêmica e contrariando os tubarões, donos da verdade, a fim de retirar o pó das mentes acomodadas e fisgar os pequenos peixes nos mares revoltos, as almas simples, levadas pela correntezas paralisantes das religiões e das doutrinas terrenas, que rotulam a forma, excluindo o pensamento e a essência do amor universal. Alguns umbandistas, aqui ele tem outra pergunta. Então, pessoal, resumindo aqui, né, ele traz muito essa explicação da ideoplastia, é assim que fala o nome. Eu gosto de falar os nomes, porque se vocês de repente procuram em outro lugar o nome, ver um vídeo, né, escuta falar esse nome, vocês vão falar assim, já ouvi falar disso. Ideoplastia nada mais é quando o espírito, ele troca a sua aparência. Então, ele fala aqui, ele cita, né, alguns deles, né, como Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. Então, ele cita esses espíritos de grande moral, né, e fala que numa casa se manifesta, isso já é muito comentado, numa casa eles se manifestam dentro do que é permitido ali dentro daquela casa, com uma roupa fluídica, e ora nos terreiros pode se manifestar como caboclo preto velho e Exu, e assim vai, né? Então, ele traz um pouco dessa explicação. Vamos para outra pergunta. Perguntar então, alguns umbandistas o acusam de ser demasiadamente eletivo, complicando o que é simples, misturando conceitos de apometria, teosofia, hinduísmo, maçonaria, rosacrucismo em seus recentes ensinamentos sobre a Umbanda. O que tem a dizer sobre isso? Essa pergunta aqui, pessoal, é uma das mais que a gente escuta falar em quem adota essa corrente universalista. Então você mistura tudo, faz uma salada, faz o que quer, né? Não tem ordem. Não é assim, né? Tem sim uma ordem e vocês vão conseguir compreender no decorrer do livro, tá? Aí aqui ele responde, né? Se você reside num apartamento em que cada uma das janelas é feita de um material específico e pintada com uma cor distinta, seu endereço deixará de ser o mesmo dos demais moradores do prédio. Obviamente que as opiniões estandardizam de alguns proselitos quando contrariados em seu ideal da Umbanda. Podem confundir o que é eletivo com o ser elitista. Então aqui ele está falando, né, pessoal, foi perguntado para ele de forma mais resumida, por que você se manifesta só em alguns aparelhos, né? Você deve escolher como funciona isso, é elitista, você seleciona, né? Mas de uma forma mais assim, debochada, né? E em nada tem a ver com isso, né?
conforme o médium vai praticando essa autovigilância, vai praticando a maturidade mediúnica, ele consegue sim se acoplar com o mentor. Pode ser um mentor que já tem aí um legado espiritual muito grande, né? Que já tem aí obras como ele, por exemplo, né? E então vai depender da moral e maturidade espiritual que aquele aparelho constitui, né, no caminhar no seu desenvolvimento mediúnico, tá? Aí ele coloca, né, seguindo a resposta dele. Sem dúvida, muitos irmãos encarnados que se dizem umbandistas se mostram refratários à diversidade, querendo impor verdades em meio às diferenças, apontando para todos os lados o que é ou não umbanda, indicando qual espírito pertence e qual não pertence às suas hostes, transferindo para o lado de cá essa guerra de vaidades e veladas. Nossos singelos conhecimentos transmitidos pela mediunidade intuitiva do atual sensitivo é o aparelho. Não ousam impor verdades absolutas, tampouco totalizar a Umbanda num elitismo sacerdotal, abstraindo da simplicidade seus usos e costumes, como almejam muitos magos e sacerdotes. Então aqui ele está falando, né, pessoal? A gente sabe que um dos fundamentos da Umbanda, né? Uma vez eu escutei falar isso, porque é impossível você saber todos, porque ela tem uma grande diversidade. Mas um ensinamento que eu ouvi foi que a Umbanda é o único lugar que a pessoa pode chegar até descalço, que ela vai ser atendida, ela não vai se sentir fora dali, ela não vai se sentir incomodada, né, de estar ali naquele ambiente, não tem roupa, exigência de roupa, exigência de nada, você chega ali e é atendido, né? Essa simplicidade, essa humildade que é trazida pelos caboclos, né? Ela traz muito essa questão de você poder se apresentar da forma que você vier. Então ele fala aqui, pessoal, eu não estou querendo tirar a simplicidade da Umbanda, não, né? Eu tô só querendo trazer meu conhecimento, é isso, né? Então a Umbanda, ela aceita desde aquela pessoa que tem uma realidade econômica mais simples, até aquela pessoa que tem uma realidade econômica, financeira, né, muito mais elevada. Então não é sobre isso, não é sobre isso. Ele só tá trazendo uma forma diferente, né, e dando o recado dele, é só isso que ele tá fazendo. O simples conhecimento não significa sabedoria. A sabedoria está na forma como ele é aplicado. Está claro que a busca do saber se efetiva por meio dos estudos continuado das verdades cósmicas universais, que independe das doutrinas da Terra, o que os leva a um comportamento de eleição diante da enorme diversidade de conhecimentos espiritualistas registrados na história e contidos na Umbanda. O estar teosofista, maçom, hinduísta, budista, rosacruznista, espírita ou umbandista é um mero rótulo. Lembra, pessoal, que eu falei aqui, lá no início, que o que o Ramatiz traz, o que o culto universalista traz, é você sair fora de dogmas. Porque mesmo nas religiões espiritualistas que adotam essa corrente de entendimento, tem dogmas. Então, ele tenta sair um pouco disso, ele tenta trazer de uma forma mais livre, né, essa manifestação da espiritualidade. Mero rótulo, né? Que fragmenta as leis cósmicas na Terra e separa o homem de sua essência, que é o ser. Então ele está falando muito aqui de ser e estar. O que você é, o que você traz, isso aí a gente fala muito para os médios.
Tá, você é médio, todo mundo já sabe que todo mundo sabe que você é médio. Todo mundo sabe. Todo mundo é médio. Beleza. A gente quer saber que energia que você traz. Para você trazer a energia, como é uma manifestação de transbordar do que você é realmente, primeiro, você tem que saber o que você é. Segundo, você precisa manifestar aquilo de uma forma muito natural, genuína, simples, sem muita coisa. O conhecimento e os estudos, pessoal, para você lembrar e conseguir organizar na sua cabeça aquela manifestação. Tentar dar uma explicação para o que você está sentindo, o que você está vendo, como que você faz. Por quê? Lembra do médio consciente e semiconsciente? Beleza. Por isso que hoje tem os estudos. Mas a manifestação da sua espiritualidade independe de estudo, independe do que for. Ela acontece. Entende, pessoal? Então, você precisa, antes de você ficar classificando, você precisa deixar acontecer. Que é o correto, né? O que é ser espírito, né? Iludindo com a aparência transitória da personalidade terrena, algemada ao molde da carne, vibrando na essência permanente da Umbanda, do alto para a terra, une-se espíritos de pretos velhos, caboclos, crianças, exus, hindus, árabes, etíopes, chineses, europeus, negros, vermelhos, amarelos e brancos, que se manifestam aos olhos de vocês por meio de todas as raças que pisam no solo terreno, o que serão permanentes, e se farão infinitos com unidade essencial nas diversas formas de exteriorização da Umbanda. São o amor e a caridade em nome de Cristo. Então, pessoal, aqui ele traz essa fala, né? Ele não tá querendo mudar nada, ele só tá querendo acrescentar qual que é o objetivo. A caridade alinhada com a luz, né? Então, é isso que ele só tá trazendo. Bem legal essa passagem dele. A outra pergunta, né? Para maiores esclarecimentos, é necessária a mecânica de incorporação, para que o espírito consiga se comunicar com os encarnados. Além disso, é habitual o uso de emissários para transmitir suas mensagens? Aqui ele está falando, pessoal, sobre a mediunidade de incorporação, né? E é muito, muito complicado isso, porque a maioria das pessoas que chegam no terreiro de Umbanda, eles acham que tem que só incorporar. O único que trabalha no terreiro é aquele que incorpora. E não é isso, né? Vocês vão ver no decorrer dos estudos, não é isso que é mediunidade. Muito pelo contrário, quando você tenta fugir daquela manifestação que você tem de mediunidade e quer fazer o que o outro está fazendo, eu quero incorporar que nem aquela pessoa, aí você sai totalmente fora da sua espiritualidade, daquele transbordar que a gente falou lá atrás. Então ele está falando aqui, se é necessário ter a incorporação para receber uma mensagem, para fazer o trabalho, é isso que ele está falando aqui. Essa pergunta foi feita para ele. Aí ele responde: não há necessidade de incorporação para ditarmos as mensagens. O acoplamento do corpo astral da entidade comunicante com os chakras do sensitivo, levemente desdobrado, é efetivado durante as consultas na sessão da caridade, ocasião em que necessitamos de enormes quantidades de ectoplasma. Mesmo assim, essa mecânica é feita em conjunto com a irradiação intuitiva. Então aqui a gente está falando de duas mediunidades, pessoal. Aquela mediunidade de canalização, não tem a incorporação, não toma o teu corpo, é só a mente. E ele está falando da irradiação, que ainda nem é quando nem a tua mente é tomada. Você só recebe a intuição e você fala. Você fica ali, né,
consegue se conectar com o seu mentor através da irradiação. Então, ele só irradia em você para que você passe a mensagem, a intuição, ou faça determinadas coisas ali durante o trabalho. E ainda a gente não está falando de incorporação. Sendo praticamente impossível uma incorporação longa nesses moldes, sob pena de afetar a contextura vibratória dos chakras de seus giros e em suas frequências originais. Os espíritos dos caboclos e pais velhos têm vórtices vibratórios mais potentes que o dos médiuns, mesmo impondo enorme rebaixamento para serem sentidos. Ele tá falando aqui, pessoal. A incorporação, né, no caso, aqui, ela é mais sutil, mais leve, porque a energia que você está recebendo, a carga energética é muito forte dos mentores. Então, o corpo físico nosso não aguenta, né? E o acoplamento de um mentor a você é feito pelos chakras. Então, você precisa estar com o chakra muito bem alinhado, né? Muito bem equilibrado. Por isso que é necessário, às vezes, você acabou de chegar no centro para trabalhar, você pedir, né? Pedir para que alguém te aplique um passe, se você teve um dia mais conturbado. Por isso que é necessário chegar um pouco mais cedo, né? Que você chega ali no dia a dia, da correria do dia a dia. Então, você precisa de ter uns minutos de equilíbrio, de sintonização, de tranquilidade. É necessário isso. Senão não tem como você se conectar com a espiritualidade. A espiritualidade não é barulhenta. Ela não fala dessa forma que nós falamos aqui. É totalmente pela telepatia, é totalmente pelo silenciamento da mente, do que você, né, da conexão. Você precisa estar tranquilo para que isso aconteça. Não adianta, não vai acontecer de outra forma. Se você estiver muito acelerado, não vai acontecer, né? Por isso, o desenvolvimento mediúnico é necessário. Para a escrita, utilizamos o corpo mental e o processo de irradiação intuitiva. Então, aqui ele está falando daquela mediunidade de psicografia, né? Tem casos, pessoal, que a manifestação por exemplo, do Chico Xavier, né, que é uma das mais conhecidas, o mecanismo de acoplamento é só no braço. Tem casos que você começa a escrever muito rápido, porque ali o seu braço está totalmente ligado àquele espírito que está passando a mensagem. Mas tem casos que você consegue só através de receber aquelas intuições, aquela canalização, passar sem o acoplamento do seu aparelho, né? Que o aparelho é o corpo, tá? Em que por meio de pensamento envolvemos a mente do sensitivo. Assim, em estado de inspiração que denota consciência alterada, ele deixa os pensamentos fluírem. Então, pessoal, aqui tô falando novamente. Você tem que deixar, você tem que ouvir o que o guia tá falando. Lembra que ele falou lá atrás de passar na frente do que o guia fala? Então, se você tá com o pensamento muito acelerado, se você quer... Você não passa a mensagem, você não faz o que tem, você não faz nada sozinho. Eu falo que o trabalho do divino no terreiro de Umbanda é o café com leite. É a minha consciência com a do mentor. Não existe só o leite nem só o café. O mentor não vai trabalhar sozinho, sem o aparelho, e eu não vou trabalhar sozinha sem o mentor. Então não tem como. Tem que ter os dois, né? Ao mesmo tempo, ele escreve rapidamente, digitando as ideias no teclado do computador, deixando-as fluir com agilidade muito superior àquela que pode ser atingida em estado normal de vigília. Embora não tenhamos mais um corpo astral, atuamos seguidamente e com desenvoltura no plano astral por meio dos chamados corpos de ilusão. Nos aglutinamos por nossa força mental as moléculas astralinas,
a fim de formar novos veículos de manifestação, como hindu, caboclo, atlante, preto velho ou outra configuração que se fizer necessária, para atuar juntamente com os sensitivos. Quanto ao atual instrumento de que nos servimos, isso não se faz necessário, uma vez que ele percebe nitidamente nossa vibração e nosso magnetismo peculiar, independente de quaisquer formas ilusórias. Essa facilidade de recepção se moldou por mais séculos, através entre várias encarnações, com o exercício mediúnico continuado na Umbanda na vida atual, indispensável a sua percepção para ditar diretamente nosso pensamento. Ressaltamos que não é de nossa índole espiritual utilizar emissários para nossa comunicação com os que estão na Terra. Lamentavelmente, vemos muitos escritos circulando nos meios espiritualistas que são improcedentes. Então, pessoal, aqui ele, tá fazendo uma menção, para ter essa ligação, esse tipo de acoplamento, de recebimento das mensagens, é um treino. É um desenvolvimento mediúnico, é você ir fazendo, e tem pessoas que só é essa mediunidade. Você entende por que eu falei sobre essa questão de você esquecer a incorporação? Quando você entra no terreiro, você não pode ficar pensando na incorporação. Porque eu tenho que incorporar, eu tenho que falar, fazer que nem aquela pessoa. Senão, não tô trabalhando na Umbanda. Não existe isso. Não existe isso. E não existe. Tá? Aí aqui, pessoal, tem uma observação do médium que recebeu esse espírito. E é bem legal ele colocando os relatos, Aí ele coloca assim, observação do médium. Certa noite, fiquei até tarde lendo o livro Fundamentos de Teosofia. Aí ele coloca o nome do escritor, bem complicado aqui, eu não vou saber falar, eu vou deixar aí depois escrito. Esse livro possui excelência didática, de clareza de conteúdos raras, diante da grande quantidade de títulos romanescos, repetitivos e superficiais existentes atualmente. Poderíamos ter outro, aí fala o nome do autor, encarnado. Fato é que fiquei naquele estado de imersão na leitura, atividade em que sintonizo com certas ondas mentais coletivas, com as quais Ramatiz comumente atua. Então aqui o aparelho, o médium que recebe o Ramatiz aqui, ele está falando que ele estava lendo um livro e entrou num estágio de consciência alterado. Estágio de consciência alterado é quando você consegue elevar a abertura da sua consciência para receber outra, para receber uma intuição, para receber uma canalização, para receber o guia, para conseguir se afinizar, fazer de repente a leitura, que é o que a gente fala de limpar a visão, limpar a mente, Você consegue. Tem pessoas que fazem isso caminhando, tem pessoas que fazem isso escutando música, tem pessoas que fazem isso meditando, e esse cara aqui faz lendo. Então, cada um faz de um jeito. Faça a sua maneira. Busque o seu ponto de equilíbrio. Como que você faz essa sua elevação? Como que você entra num estágio de vibração mais elevado? Achar o ponto de equilíbrio é fundamental, pessoal. É muito gratificante quando isso acontece. Sinto uma estática do alto da minha cabeça quando me confere uma sensação inefável. Após as meditações, fui dormir. Estava quase cochilando quando houve um deslocamento repentino de ar ao lado da minha cama. Escutei uma espécie de mini trovão e as venezianas trepidaram.
como num flash de clara evidência, enxerguei um ovoide pairado no ar, com mais ou menos 1,5 metro de altura por 1 metro de largura e profundidade em seu centro. Saindo da superfície desse corpo, vi vários e intensos raios multicoloridos, com cores belíssimas e indescritíveis. Acredito que para minha permanência e renovada confiança fui brindando com essa visão, psicomental. A ocorrência não foi notada com os olhos físicos do corpo causal de Ramatiz, que veio me buscar para receber instruções do plano mental. Aqui, pessoal, ele tá falando, é muito importante aqui, ele tá falando que ele conseguiu ver, né? Ver com a tela mental dele. Então, apareceu para ele a situação ali na tela mental, né? Então, quando apareceu para ele na tela mental, foi assim que ele viu e ele foi acompanhado, e foi assim que o mentor dele se aproximou e continuou com ele aquela jornada naquele desdobramento que ele teve, quando ele estava dormindo. Isso ocorreu efetivamente e lembro-me de que foi sobre os fundamentos cósmicos do triângulo da fraternidade universal, a base da sustentação da Umbanda. Isso me fez refletir sobre quantas discórdias e quantos sectarismos existem entre nós pelas diferenças de formas. Esquecemos-nos de que a essência divina já jaz dentro de nós, tem a mesma origem. Aqui ele está falando que ele foi desdobrado, pessoal, ele viu, né? Ele estava em desdobramento, que é conhecido por muitos como sonho. E aí ele teve essa visão desse ovoide, né? Foi acompanhado do seu mentor, então o Ramatiz veio ao lado dele, porque aí em desdobramento é só o espírito, então ele não tá mais com o corpo físico, então o mentor não precisa incorporar no desdobramento, não existe isso, ele consegue. Então, pessoal, ele foi ali, né, desdobrado, né, acompanhado do seu mentor ao lado, não precisou da incorporação, porque estava em desdobramento, e ele foi desdobrado para essa fraternidade, né, universal do triângulo, que é uma das fraternidades que, como se fosse um lugar, né, um lugar ali, um espaço na espiritualidade, onde é tratado de determinados assuntos. Então, cada fraternidade, cada lugar, né, na espiritualidade trata de um assunto que muitos conhecem como colônias, outros conhecem como fraternidades e assim vai. Enfim, mas qual que é o foco? Ele foi desdobrado para esse lugar, que é aonde está a fraternidade do triângulo, né? E lá é a fraternidade de Jesus, do Mestre Jesus, né? Que segue muito o legado deixado pelo Mestre Jesus. Então, juntou, quando você... Aqui o Ramatiz segue, a fraternidade que o Ramatiz segue é a da fraternidade da cruz e do triângulo. Aqui eu estou falando só do triângulo, né? Então, ele traz muito essa explicação, né? Dele, que lá ele teve uma clareza do quanto somos apequenados quando a gente vê diferença entre nós. Não tem diferença, é só formas de seguir a sua luz, o seu divino, a forma que você quer cultuar a sua espiritualidade. Então ele falou que ele viu o tanto que nós temos a mesma origem, mas nós nos perdemos na diferença, né? Isso para quem está iniciando na espiritualidade é muito importante, porque quando você está iniciando, você vai ter muito enfrentamento de familiares, de amigos,
seus com você mesmo, sobre esse seu caminho de espiritualidade, como você entende a espiritualidade, por que muitas coisas não se alinham, né? E eu lembro de uma frase que uma vez eu escutei, que era: estava tudo dando certo sim na sua vida, antes de você entrar na espiritualidade, porque o plano que você estava seguindo era seu. E agora tá dando tudo errado e tá desmoronando tudo, porque o plano que está em vigência agora é o plano do divino, não o seu. Então você tem fé, você acredita mesmo? Então se entrega, porque agora o plano que vai entrar em prática não é mais o seu, é o plano do divino. E aí tá o teste de fé, né? Tá o teste se você vai continuar ali mesmo, porque tira a gente da zona de conforto, tira a gente do que a gente acha como correto e segue aquilo que a gente necessita e não o que a gente quer, né? Então é muito, muito, muito legal. Eu vou parar por aqui, tá? E no próximo a gente continua, né, a leitura do livro. Ele traz muito esclarecimento. Até mais, pessoal!